Opa, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para passar para vocês uns conhecimentos teóricos básicos sobre o trator de roda. Esse treinamento eu fiz baseado com a referência na NR31, mas aqui eu vou falar também das dicas de operação, da técnica de operação, falar do equipamento. Então um treinamento bem interessante. Eu vou pedir para vocês já desde o início compartilhar nosso vídeo, tá? Deixe seu like, inscreva no nosso canal. Esse treinamento, pessoal, tem a finalidade de quê? De instruir vocês, operador de máquina, né, e equipamento, a evitar acidente, beleza? Vamos lá? Vamos começar o treinamento? Mas já pega um papel e uma caneta para anotar as informações importantes, tá? Que nós vamos tratar aqui. E também assista até o final do vídeo, tá, pessoal? Então, se não der para assistir no mesmo dia, que é um vídeo um pouco comprido, assista em outro dia, porque você vai entender a lógica no final do vídeo de alguma explicação anterior, beleza? Então, vamos dar sequência? Então aqui, pessoal, como todo curso nosso, a gente costuma falar que para ser um operador de máquina, a gente tem que ter 3 módulos, né? Esses treinamentos que eu trabalho aqui na CTP, tudo a gente tem esse conceito. Então, que é manutenção operacional, técnica de operação e segurança operacional. Por que é importante a manutenção operacional? Então, imagine uma máquina sem freio, por exemplo, né? Não tem segurança, né? Imagina uma máquina com os pneus desgastados. Então, qualquer problema mecânico pode gerar um acidente. Ou seja, o problema mecânico é um problema de segurança. Então, por isso que o operador tem que ter o conhecimento de manutenção operacional. Técnica de operação. Por que ela é importante, pessoal? Ela é super importante. Primeiro que é o rendimento da máquina, né? A empresa compra a máquina, né? Para quê? Para tirar um rendimento dela. Mas se a gente não tiver a técnica para trabalhar naquela máquina, a máquina acaba não tendo rendimento, né? Então fica perdido. Então existe uma técnica para operação. Para quê? Para evitar também o acidente. Então nós temos que pensar na produção e evitar o acidente. E nós temos que evitar também o desgaste da máquina. É muito comum em algumas fazendas que eu tenho visitado encontrar equipamento todo mutilado, todo deteriorado, a parte de manutenção, por causa de uma má operação, né? Inclusive nós temos uma das falhas nossas aqui no país, esse sucateamento de máquina. Muito é por falta de conhecimento técnico, conhecimento que é muito importante, pessoal. Então, o Brasil, pesquisas mostram, né, que uma máquina na Suécia, por exemplo, dura muito mais anos do que aqui. Chega a durar de 5 a 10 anos. Por que esse absurdo? Por causa da cultura, que nós temos muito pouco em prevenção com equipamento. E o aprendizado é importante. Então, estamos aproveitando a internet hoje, que leva conhecimento a todo mundo. Estou pegando o meu conteúdo e colocando para vocês. Depois eu tenho aqui também um item super importante, que é a segurança operacional. Está aqui na lateral direita aqui, ó. A segurança operacional é como que eu vou operar o trator de forma segura, né? Eu tenho observado que é muito comum, ter visto, o pessoal não sabe nem descer do trator, infelizmente, cara. Então, às vezes, na hora de descer do trator, você pode gerar um acidente. Então, o que a gente tenta passar no treinamento é esse conhecimento prévio para evitar esse tipo de acidente. Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Então, os 3 módulos para um operador de máquina, ou seja, um tratorista, são esses 3 aqui: manutenção operacional, técnica de operação e segurança operacional. Esse conteúdo da NR31, eu coloquei mais alguns incrementos nele, achei ele super interessante. Aqui a gente vai falar de acidente e causas, tá? Perigo versus risco, que é o gerenciamento e percepção de risco, isso é muito importante. EPI versus EPC, princípios de segurança na utilização da máquina, segurança para riscos mecânicos, procedimento de trabalho seguro, ordem e permissão de trabalho, sistema de bloqueio e funcionamento da máquina e implemento, legislação de trânsito, você tem que entender um pouquinho, porque o trator às vezes ele também circula em via pública, inspeção regular, sinalização de segurança, procedimento de situação de emergências e primeiros socorros, que a gente não vai fazer, que estamos na aula ao vivo. Então, a gente online nós não vamos tratar aqui de primeiros socorros. Esse treinamento também eu queria dar uma ênfase com vocês, você que está aí do outro lado, que quer adquirir esse treinamento ele é calculado em 24 horas de treinamento, tá? Máquinas autopropelidas, então assim, são 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática, beleza?
Pessoal, eu queria frisar com vocês, não sei se vocês já viram essa notícia em algum jornal, por exemplo aqui, ó, não sei se você sabia, está perguntando que você sabia, conforme a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil é líder em número de acidentes fatais com esses equipamentos no meio rural. São cerca de 3 mil mortes por ano no país, e a cada 3 acidentes ocorridos, um ocasiona a incapacidade permanente do trabalhador. Geralmente, então pessoal, olha a quantidade de acidentes. Então, esse dado eu tirei do canal Rural, né? Que foi uma fonte que veio da Organização do Trabalho, a OIT, e esses dados são muito preocupantes. Então, são cerca de 3 mil mortes por ano. Então, é muita gente, é muito acidente. E a cada 3 acidentes ocorridos, um ocasiona incapacidade permanente. Isso é muito preocupante para todos nós. Por quê? Quando você tira um operador de circulação, né, quando ele sofre um acidente, ele fica também às vezes mutilado, não consegue retornar à sua atividade, isso tem uma queda de rendimento do salário dele, é um profissional a menos que a gente vai ter no mercado, e é uma destruição até para a família, pessoal. A família também vai sofrer muito com isso aí. Então nós temos que pensar na possibilidade de melhorar cada vez mais a questão de segurança em equipamento. Tá aí, o trator é campeão em acidente, infelizmente. Aqui, ó, permanente. Geralmente, ó, os motivos. Geralmente, excesso de confiança. Por quê? Normalmente, quando o cara começa, né, começa todo aquele medo, né? Aquele cuidado. Depois, passa de um tempo, ele começa a abusar do aprendizado dele, né? Esse é o excesso de confiança. Já começa a fazer algumas operações incorretas, né? Infelizmente, nós, seres humanos, tem esse problema, né? Quando a gente se adapta com o perigo, a gente começa a subestimar o perigo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir carro, né? As duas mãos no volante, ali, com todo o cuidado, depois passa de uns anos, já tira uma mão do volante, e tem pessoas que colocam até o pé no para-brisa. Então, não tem lógica isso aí, né? Então, nós temos que enxergar o perigo e continuar atento a ele, não ocorrer o excesso de confiança. Depois nós temos aqui também, ó, a imprudência e a falta de treinamento. Então a imprudência, pessoal, é muito grande. A imprudência, né, velocidade excessiva, falta do cinto de segurança, trator em local incorreto. Eu tenho visto que muitos tratoristas às vezes não sabem nem onde circular com o trator. Isso é preocupante. Às vezes você encontra um tratorista numa via pública e que ele não sabe se ele pode circular ali. E às vezes não pode circular, tá? E outro motivo aqui é a falta de treinamento. O treinamento, pessoal, é super importante. Eu gosto sempre de frisar isso nos meus 11 para 12 anos de carreira, nos quase mais de 5 mil trabalhadores capacitados em diversos tipos de empresa, né? E graças a Deus sei que nenhum deles nunca sofreu um acidente grave. Por quê? O treinamento a gente leva conhecimento, e o conhecimento é o que salva a vida, entendeu? Então, são essas 3 coisas que estão geralmente por trás das tragédias: excesso de confiança, imprudência e falta de treinamento. Aqui eu tirei essa pesquisa que também achei interessante, né? No meio rural, né? A quantidade de acidente por cento. Então nós temos aqui, por exemplo, misturador de ração 5%, nós teve picador de cana 10%, motosserra 15%, olha a fatia do trator, 65%. Então, assim, no meio rural, 65% dos acidentes é envolvendo o trator. Tá? Nós vamos entender isso no treinamento, por que isso ocorre bastante. Por isso que eu quero que você assista até o final esse vídeo. Aqui eu coloquei uma pesquisa aqui também, né? Onde é que há as maiores causas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, queda da roda 6,2%, queda, capotamento 25%. E no Cardan acaba sendo um campeão. O Cardan está aqui com 37,5% dos acidentes ocorridos no trator, né? Então nós vamos falar disso também, a preocupação que tem com o eixo Cardan, pessoal. É muito perigoso, tá? Ele gira cerca de 9 voltas por segundo,
né, a 540 RPM. Então, mais ou menos isso em poucos segundos já destruiu uma pessoa. E a força que ele tem é incontestável. Aqui tem umas perguntas interessantes, né? Qual que é o objetivo do treinamento, pessoal? O objetivo do treinamento é levar conhecimento dos participantes, os principais conceitos de segurança, operação, verificação da máquina, para que o operador conscientize-se de uma melhor operação, precavendo-se contra acidentes e danos à máquina por uma má operação, eliminando as possíveis situações de risco. Então, o objetivo do treinamento é esse, é levar o conhecimento ao operador, fazer com que o operador trabalhe se precavendo dos principais riscos e perigos que ali tem envolvido no equipamento, tá? Então isso é muito interessante, por quê? Porque automaticamente quando eu pego uma máquina, coloco na mão de uma pessoa que não tem qualificação, eu posso estar condenando a vida dele, com certeza, tá? Então aqui tem uns outros deveres aqui, ó. Depois vocês podem dar um pausa no vídeo e ler, tá? São itens da norma, tá? NR31, então dá uma lida que é muito interessante. Se tiver alguma dúvida, você pode digitar aqui embaixo no comentário aqui no nosso canal, que nós vamos responder para você, beleza? Aí, pessoal, uma coisa muito interessante. O trator, ele teve uma mudança em meados de 2008. Ou seja, existia muito trator que não tinha vários equipamentos de segurança. Então, aqueles números que eu passei para vocês lá, de cerca de 3.000 mortes, eles, graças a Deus, têm diminuído bastante. Por quê? Porque a máquina está modificando, a máquina está ficando mais moderna, a máquina está oferecendo mais segurança. E com isso, a gente está conseguindo mais o que? Eliminar a quantidade de acidentes, mas que ainda existe, ainda é muito grande. Então, aqui tem uma pergunta muito interessante. Como saber se o trator atende às normas de segurança? Como? Então é muito interessante porque às vezes o operador chega de manhã, pega o checklist para fazer sua operação, né? Preenche lá o checklist, mas muitas vezes não sabe se o trator atende às normas de segurança, né? Quando você vai andar no carro, geralmente você vê, né? O carro está sem seta, ou está sem farol, ou está sem para-brisa, ou está sem cinto. São itens de segurança do carro, né? Mas e o trator? O que é o item de segurança do trator? Então, pessoal, nós tivemos em meados de 2008 posso dizer assim, uma reformulação muito importante sobre máquina. Então, segundo a NR31, a partir de maio de 2008, todos os equipamentos novos fabricados e vendidos a partir dessa data foram obrigados, né, a ter estrutura de proteção na capotagem, né, que é o famoso Santo Antônio. Essa estrutura de proteção na capotagem, pessoal, vem de fabricação, tá? Não é um negócio acoplado, não. Cinto de segurança, proteção contra projeção do material em processamento, sinal sonoro de ré acoplado ao sistema de transmissão, espelho retrovisor, faróis, buzina, lanterna traseira e deposição. Então a máquina ela sai do fabricante desse jeito, com esses implementos, com esses EPC. Caso eu possa tirar um EPC desse, de forma alguma, a norma não permite que a gente tire EPC da máquina, equipamento de segurança. A norma às vezes quer que você amplie mais a segurança, tá? Então são equipamentos que vão ajudar você a salvar vidas. Por quê, gente? Vamos imaginar aqui, ó. Eu peguei aqui umas fotos da internet, montei esse slide aqui. Olha o que acontece com o trator quando ele não tem a capota. Então o trator, quando ele não tem a capota, a cabeça do operador acaba sendo o primeiro alvo, né? Então quando ele tomba, vai em cima do operador. E normalmente o operador acaba não tendo chance, tá? Então o trator, ele a partir de 2008, né, já veio, né, essa recomendação obrigatória de possuir essa proteção de capota para evitar esse tipo de acidente, que era muito comum o tombamento. O operador tentava pular do trator, o trator caía em cima do operador, tá? Depois nós tivemos também nós temos o caso aqui do cinto. Pessoal, infelizmente,
é muito lamentável o operador que não tem costume, que não usa o cinto. É uma imprudência muito grande. Se o cinto está lá, tem que utilizar. O trator, como você sabe, ele não tem amortecedor. Como ele não tem amortecedor, ele bate bastante, balança muito, tá? Nisso, você pode ter se desequilibrado o trator, né? Se desequilibrado o trator e cair de cima dele. Essa é a verdade. Dependendo da velocidade, dependendo do tipo de chão que você tiver, você pode cair de cima dele. Foi o que aconteceu, né? Nessa imagem que eu mostrei para vocês aqui. Então, ou seja, subir no trator, o cinto é obrigatório. Depois, pessoal, outra coisa importante, cardan. É muito comum dar acidente com cardan, principalmente com roçadeira, com pulverizadores, assim por diante. O cardan, pessoal, e como eu falei no início do vídeo, ele gira 9 vezes por minuto, 9 voltas por segundo. Então, é uma velocidade de 540 RPM. Então, não dá chance para a pessoa. Então, tome muito cuidado, não deixe cardan desprotegido. Tá? E se ele estiver desprotegido, até você arrumar, né, a proteção, nunca pule cardan. Cardan você não pode pular ele, não pode aproximar, porque você pode enganchar a roupa, sabe? A manga da camisa, cabelo, quem tem cabelo longo, calça, cadarço de algum calçado. Então, cardan é um negócio que tem que ficar o máximo de distância dele. É tragédia na certa. Depois, sinal, o sinal de sonoro de marcha ré, né? Tem que ter também. E farol, né? Farol é obrigação do trator. E farol, pessoal, quero frisar com vocês também o seguinte: o farol, por um item de segurança, é sempre necessário você trabalhar o tempo inteiro com farol de tráfego aceso, tá? Porque o farol de tráfego, em algumas empresas que eu conheço, principalmente aqui na nossa região, aqui em São Paulo, a gente adota o uso do colete refletivo. Então, o colete refletivo, quando o farol do trator está ligado, a gente consegue visualizar os pedestres também que estiver circulando no ambiente. Tá? Então, farol ligado o tempo inteiro. É um item de segurança a mais. Farol de tráfego, pessoal, não é farol de serviço. Nós temos no trator farol de tráfego e farol de serviço. O que eu tenho visto muito nas vicinais aqui na região, infelizmente? Trator transitando em vicinais, com as luzes todas acesas. Pisca-alerta, farol de serviço, farol de tráfego. O trator às vezes está parecendo um vagalume. Pessoal, não tem lógica isso. Quando o trator está trafegando, ele tem que andar com farol aceso, farol de tráfego apenas. O farol de serviço é apenas para o local de trabalho, porque você causando uma confusão no motorista, né? Então você o trator vai na sua frente. Você não sabe se ele vem de frente, se ele vai de ré, tá? Se liga o pisca-alerta, do mesmo jeito. O pisca-alerta você só pode ligar ele quando o veículo estiver imobilizado, né? Se estiver em circulação, você não liga pisca-alerta. Então, infelizmente, acaba tendo muito acidente do trator envolvendo em vias públicas, que é o que nós vamos falar lá na frente, tá? Antes de eu colocar uma máquina na via pública, eu tenho que pensar se eu posso colocar, né? Se atende algumas normas de segurança. E aí eu tenho que verificar essa questão também. Depois, lanterna, pessoal. O trator, para transitar em via pública, ele também tem que ter suas lanternas. Por quê? Para você saber que ele tem um equipamento, né? Imagina se você vai num veículo e aí é 100 km por hora, do nada você chega em cima de um trator, né? Então, às vezes você não consegue tirar. Acontece muito acidente com o trator por esse motivo. Então, as lanternas têm que estar em funcionamento. Então, se você tem aí um checklist na sua empresa, que já faz diariamente, não deixe de colocar esses itens de segurança aqui no seu checklist, tá? São itens obrigatórios, tá? Não é itens assim, como se diz, opcional. Isso é obrigatório hoje em dia, né? Perante a NR31. Beleza, pessoal? Vou dar sequência aqui. Pessoal, um acidente aqui pergunta quanto que custa um acidente. Um acidente não tem nem como calcular. É uma tragédia incalculável. Não tem como calcular. Quanto custa uma vida? Não tem como saber quanto custa uma vida. Então, assim, temos que fazer o possível para evitar, porque não tem como medir a quantidade da tragédia. Ele pode deixar um rastro de destruição muito grande, como, por exemplo, lesão, ferimento, problemas de saúde, incapacidade para trabalhar, afastamento, trauma psicológico e assim por diante, a redução, imagem da empresa e
Então a tragédia é muito grande quando acontece um acidente. Então a gente tem que trabalhar o máximo possível com cuidado para evitar, porque não tem como medir o tamanho da tragédia em números. Aí vocês devem estar pensando, pô, Carlos, mas e o trator antes de 2008? Tratorzinho antigo, 84, 82, que existe muito circulando por aí. Eu peguei aqui um exemplo muito interessante. O que a norma diz, pessoal, com os tratores anterior a essa data? O que tinha de obrigação? Ainda tem trator que não tem esses itens de segurança, como faróis, tem sistema de capotagem, cinto de segurança? Tem. Esse tratorzinho aqui, ó, os anteriores a 2008, né, os mais antigos, eles vinha apenas com buzina e farol. Eles não vinham com cinto, não vinha proteção de capota, né, nem com proteção do TDP. Então era apenas buzina e farol. Então, infelizmente, esses tratores causaram muita tragédia. Então, eles estão sendo trocados hoje por modelos mais evoluídos, como esse aqui, com mais itens de segurança. Mas, Carlos, eu tenho um tratorzinho desse aqui, 84, o que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não. O que você pode tentar fazer, pessoal? Você pode fazer, procure um engenheiro mecânico e faça a regularização da máquina, né? Ele pode estar o quê? Fazendo um projeto para colocar um sistema de capotagem no seu trator. Ele pode estar colocando um banco com cinto, né? Ele pode estar colocando uma lanterna. Isso eu estou falando, pessoal, tem que procurar um profissional habilitado, porque isso é uma coisa que tem que fazer e tem que ter um RT de um profissional legalmente habilitado nessa alteração da máquina, tá? Não é apenas, vou dizer assim, o Zezinho da esquina foi lá, fez uma proteção lá de metalão, colocou lá em cima só para tampar a chuva, não, porque o trator vai tombar, vai amassar tudinho esse metalão. Isso é uma coisa projetada, tá? Então qualquer item de segurança que você for colocar na máquina, tem que ser uma coisa projetada por um profissional habilitado para poder fazer isso, para oferecer segurança de fato, porque na verdade o cinto está ali, mas quando o trator há uma colisão, né, quando há um tombamento ou uma colisão, o cinto exerce uma força muito grande. Então, se não for um equipamento bem resistente, não vai oferecer segurança, certo? Então, os tratores antigos era isso aqui, ó, buzina e farol apenas. Então, infelizmente, eles não tinham muita segurança. Então, analisando aqui, ó, os novos, por exemplo, ó, faróis de trabalho, nós temos retrovisores, nós temos para-brisa, nós temos sinalizadores, tampas laterais, que é muito importante, guarda-mão para subir, né? Muitos acidentes aconteciam da menor de subir no trator, acredita, esse trator mais antigo, ele não tinha local do operador segurar. Então, o operador às vezes segurava aqui na direção, o volante girava, ele escorregava e caía. Na hora de descer, descia errado, caía e batia a cabeça aqui no degrau. Aí hoje os equipamentos já vêm mais com local correto de subir, né? Aí nós temos farol de trabalho, farol de tráfego aqui também, pode usar para o trabalho, né? Então assim, veja como o trator evoluiu. Aqui na traseira nós temos, ó, lanterna de trabalho, nós temos estrutura de capotagem, luz de freio, seta, né? O paralama também, e a proteção TDP, que é essa caixa que está aqui, ó, protegendo o que? Ali a TDP. Então esse é o equipamento de hoje, cada vez mais seguro, né, para a gente estar trabalhando para evitar acidentes. O sistema ROSP, pessoal, é um sistema contra tombamento, né? Então essa palavra aqui em inglês, ROSPs, né? Então aqui eu pego aqui, Sistema de Proteção contra Tombamento. O que é isso na verdade? As máquinas hoje, pessoal, essa capota aqui, ó, esse Santo Antônio aqui, que muitos chamam essa cabine, ela é protegida para suportar o peso da máquina, né, em caso de tombamento. Então ela não vai amassar, o operador não vai morrer amassado lá dentro. Mas, claro, ele tem que estar utilizando o cinto de segurança, senão não vai adiantar de nada, né? Ele pode quebrar o vidro e sair para lá de fora. Então tem que estar com cinto de segurança, a máquina vai tombar e ele vai ficar salvo, certo? Então nós temos aqui, então esse aqui é o sistema anti-capotagem, nós temos também o sistema fogging, que é essa gradezinha que é colocada aqui em cima, na lateral ou na frente,
É os equipamentos que trabalham na linha florestal, pessoal. O pessoal que trabalha na parte florestal, tudo utiliza assim na cabine, né? Para não cair um galho de árvore, um pedaço de madeira, né? E vir acertar o operador. Então é colocado essa grade aí, tá? Que é o sistema FOG, que a gente chama. Aqui vem a pergunta: onde podemos transitar com os tratores, né? Onde nós podemos? Vem a pergunta, muito interessante. Onde é que nós podemos transitar? Perante o Código de Trânsito brasileiro, né, as máquinas agrícolas têm autorização para transitar em vias públicas, mas isso é necessário com o registro de licenciamento. Ou seja, o trator, pessoal, para ele transitar em via pública, é muito interessante, ele tem que ser licenciado, tá? Perante o Código de Trânsito é isso. Ele tem que atender às condições de segurança da rodovia, ou seja, vou citar aqui uma via muito conhecida aqui no estado de São Paulo, que é a via Anhanguera, né? Uma via de trecho de 110 km por hora. Vamos por exemplo que eu tenho um trator licenciado e eu tenho a carteira nacional da habilitação, certo? Eu posso transitar com esse trator na rodovia Anhanguera? Não posso, de forma alguma. Por quê? Porque eu não atendo os itens de segurança da rodovia. O que é o item de segurança da rodovia principal? A velocidade mínima, tá? Eu não posso andar na velocidade mínima permitida da rodovia. Se lá é uma velocidade de 110 km no máximo, eu tenho que andar no mínimo de 50 a 60. O trator não alcança isso. Por quê? Senão eu vou parar o trânsito, alguém vai chegar e bater atrás de mim, certo? Então, esse é o primeiro detalhe. Então, é uma rodovia de 110 km por hora? Não posso. É uma via de trânsito rápido de 80 km por hora? Não posso. É uma via arterial de 60 km por hora? Também não posso, não consigo atingir o mínimo. Ou é uma via coletora de 40? Você vê que 20 também eu não consigo andar com trator. Então, moral da história, eu consigo nas vias locais, que é aquelas ruas de entroncamento de cidade, né? As ruas de bairro praticamente. Então, pessoal, o trator, ele para transitar em via pública, ele tem que ter essas condições. Então, eu tenho visto que muitos acidentes acontecem porque o operador não sabe aonde ele pode transitar. Ele acaba colocando a máquina em situação, e o operador, ele e a máquina em situação de perigo. Por exemplo, andar em acostamento. Posso andar com a máquina no acostamento? De forma alguma. Acostamento, pessoal, é uma área de escape, tá? dos rodovias que está circulando ali. E um curto período de emergência se tiver que parar o veículo, né? Não é para transitar em acostamento. Aí eu vi um caso recentemente, um operador transitando na grama, uma roda no acostamento e outra na grama, né? Acreditando que ele estaria certo. Também não está certo. Por quê? Porque aquela parte da grama que está ali no leito da rodovia, ali também é uma área de escape dos veículos que está circulando e também o motorista tem que ter uma visão, né, daquela área, porque se atravessar um animal, por exemplo, ele tem um tempo maior de frenagem e assim por diante. Então, pessoal, não pode ter economia com prancha. Se vai transitar com um trator de uma distância longa para outra, tem que ser feito de forma segura, tem que colocar o trator em cima da prancha. Não tem o que fazer, tá? Então, as vias públicas, eu tenho que adotar esse critério. 3 coisas importantes. Primeiro, trator tudo de acordo com o Detran, né? E o CONTRANS, que é as luzes, faróis, seta e tudo mais. Depois, habilitação, né, a CNH do operador, categoria C, D ou E. Terceiro item, se o trator atende às normas de segurança da rodovia, tá? Que você vai transitar, ou da via pública. Isso é muito importante. Saiba a velocidade máxima da via para você saber se você consegue atingir o mínimo. Certo? Então aqui tem uma dica importante, ó, os faróis traseiros são faróis de trabalho e deverão permanecer apagados durante a circulação, pois pode atrapalhar a visão dos veículos. Então, volto a repetir, não vá andar com farol de trabalho aceso, porque o farol de trabalho é apenas para trabalho, o farol de tráfego é apenas o farol dianteiro, beleza? Então aqui ó, tem que ter seu retrovisorzinho, ter sua seta, ter sua lanterna traseira, certo, pessoal?
Então aqui nós falamos aqui da questão da parte da segurança operacional. Vamos ver aqui agora, falar um pouquinho da parte de técnica da operação. Pessoal, é muito comum a gente ver que o operador não tem conhecimento do que é uma lastragem. O que é uma lastragem? Lastrar o equipamento, pessoal, é colocar peso. Em alguns tratores é colocar, na maioria dos tratores é colocar água no pneu, é colocar anel de ferro lateral. Por que isso é muito importante, pessoal? É o seguinte, o trator, nota vocês que tem esse pneu em forma de V, certo? Por que normalmente você vê todos os tratores têm esse pneu na forma de V? Quando ele está precisando de força de arranque, esse V ele abre, certo? Vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Quando você está descendo com o trator, né, que você precisa de frenagem, o V fecha. Então a ponta do V vai bater no solo. O que eu quero dizer com isso? Que o trator, quanto mais leve ele está, ele tem menos tração e menos frenagem. Então por isso que a lastragem é muito importante. Só que nós temos alguns implementos que adicionam lastro e nós temos outros implementos que retiram lastro. Como assim, Carlos? Tem implemento que coloca peso e tem implemento que retira peso do trator. Então, pessoal, muitos acidentes acontecem na hora de trabalho com implemento. Por quê? O trator é o seguinte, quando você vai comprar um implemento, você tem seu trator lá no sítio, né? Aí você vai comprar um implemento. Eu vou comparar agora que é igual você quando vai comprar uma roupa para você. Você vai comprar uma roupa do tamanho muito maior para você ou do tamanho muito menor, não vai dar certo no seu corpo, né? Assim é um implemento do trator. Eu tenho que comprar um implemento de acordo com a minha necessidade, de acordo com o trator que eu tenho, tá? Então vamos por exemplo, você vai lá ver aquela plantadeira bonita, né? 10 metros de largura, vou levar essa plantadeira, né? Mas aí o seu trator aguenta arrastar ela, né? Aguenta frenar ela? Não aguenta. Então assim, você tem que comprar o implemento de acordo com o trator que você tem, certo? Então, a lastragem é adicionar peso. Por que isso é muito importante, pessoal? A lastragem, ela traz aqui, uma lastragem suficiente, ela traz excessiva patinagem das rodas, ou seja, quando o trator está muito leve, o trator patina muito. Tá? Quando o trator está muito leve, certo? Ele tem perda de potência. Por quê? Porque ele patina muito e não sai do lugar. Então tem perda de potência. Eu tenho desgaste acentuado dos pneus, porque eu tenho muita patinagem. Né? E eu tenho um alto consumo de combustível, porque eu estou acelerando e não estou saindo do lugar. E além de tudo isso, eu tenho também o quê? Uma baixa produtividade. Tá? Eu tenho uma baixa produtividade. Então, uma lastragem insuficiente, eu tenho vários problemas. Depois eu tenho aqui o que? Uma lastragem excessiva. Vou colocar muito peso no trator. Né? Se eu coloco muito peso, eu tenho um aumento da carga sobre a transmissão, ou seja, vai ficar mais pesado, uma perda de potência de tração, um rompimento das garras do trator, compactação do solo, né? Alto consumo de combustível e uma baixa produtividade. Então, ou seja, tem implementos que eu vou precisar colocar lastro e tem implementos que eu posso tirar lastro. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma roçadeira, tá? Você vai trabalhar com uma roçadeira, ela tira ou ela coloca lastro? Ela coloca lastro, ela deixa o seu trator mais pesado. O peso da roçadeira fica apoiado no hidráulico, não é isso? Então fazendo com que a roda traseira tenha mais compactação no solo. Ou seja, nessa situação eu posso o quê? Tirar lastro, tá? Porque o implemento está me agregando lastro. Agora eu vou citar um exemplo de um implemento aqui que retira lastro, ou seja, torna o trator mais inseguro. A carretinha 2 eixos. A carretinha de 2 eixos, pessoal, ela retira lastro por quê? Porque ela não tem peso no cabeçalho.
tá? Como ela não tem peso no cabeçalho, eu vou até mostrar a lista para vocês aqui. Depois eu volto aqui explicando essa parte. Aqui. Então aqui nós temos implementos que adicionam lastro. Esse atomizador, essa carretinha de reboque com apenas um eixo só. Então, na verdade, no meu conhecimento, a carretinha de um eixo só ela tem mais segurança que de dois eixos. Por quê? Porque a carretinha de um eixo só ela coloca peso aqui no cabeçalho em cima da roda traseira do trator. Então ela é mais segura, tá? Essa roçadeira, ela coloca peso. Então o trator tem mais firmeza no chão. Esse pulverizador, essa podadeira, essa caçamba frontal. Então isso aqui são implementos que adicionam lastro, ou seja, tornam o trator com mais tração e com mais frenagem, ou seja, o trator para mais rápido. Esses aqui são implementos que retiram lastro, ou seja, o subsolador descompactador, por exemplo, quando eu coloco ele no solo, a tendência do trator é o quê? Começa a derrapar. Então, se o trator estiver leve, ele vai ter um índice de patinagem muito alto. Isso não é aconselhável. Depois eu tenho aqui o escarificador, o arado, a lâmina, a grade aradora, a niveladora, o arado tipo pá. São tudo implementos que retiram lastro. Esses implementos aqui também, ó, essa carretinha de dois eixos. Muito perigosa, pessoal. Essa carretinha, esse tanque. Por quê? Aqui é um dos campeões de acidente. É muito comum o operador estar subindo, tá? Principalmente o trator 4x2 simples. E aí, o que acontece? O trator começa a patinar. Se ele voltar para trás, acabou, não tem quem pare esse trator mais. Por quê? Esse implemento não tem freio agregado a ele. Ele não coloca peso no cabeçalho. O cabeçalho aqui não tem peso algum, tá? Então, ou seja, aqui não adianta você colocar peso na frente e colocar peso atrás, né? Se eu tiver uma carretinha dessa, eu encher aqui na frente ou encher atrás, não vai colocar peso no cabeçalho. Então, a carretinha é muito perigosa. Quando é uma carga líquida, igual esse tanque, pior ainda. Então, você tem aqui um tanque de 4.000 litros, né? 5.000 litros, fique muito esperto, porque a carga líquida, você vai subindo, a água vai, né? Quando você para, a água vai lá na frente e volta para trás. Então, é muito mais ruim transportar uma carga líquida. Então, a semeadora também, ela retira lastro, tá? A plantadeira. Por quê? São implementos que empurram o trator, tá? Então, na descida, ele empurra. Então, se eu não tiver com os pneus com os bons lastros, esse V não vai parar o trator. E se eu não tiver com os bons lastros, esse V não vai dar tração no trator. O pneu vai patinar mais. Então eu tenho essa diferença entre implementos que agrega lastro e implementos que retira lastro, tá? E aí acontece muito acidente em cima dessa escolha dos implementos. Porque aí o trator, pessoal, tem que ser preparado de acordo com o implemento que você vai utilizar, tá? De acordo com o implemento que você vai utilizar, que você vai preparar seu trator. Voltando aqui, onde que eu estava aqui. Então, lastrar o pneu nada mais é que colocar peso no pneu, tá? Então, é isso, é lastrar. Então, aqui também eu tenho, por exemplo, diminuição de até 20% do consumo de combustível, economia de até 7,5% no tempo gasto, diminuição de até 80% na compactação do solo. A lastragem no pneu, a gente considera o seguinte: quando o bico está na posição superior, tá? Está na posição superior, né? 0 hora, ele está com 75% de água. Quando ele está na posição 45 graus, meio-dia e 15, né? A gente fala, aí ele está com 60% de água. Quando ele está na altura mediana, mediano do pneu, né? 50%. Bico 45%, 40% de água. E o bico na posição inferior, ele está com 25% de água. Então a lastragem é isso, tá? Lastrar o trator é colocar peso, tá? O que a gente vai ver aqui?
certo? Vamos aqui falar da patinagem. A patinagem, pessoal, nada mais é do que... Nós vamos fazer um cálculo lá na frente. A patinagem é o seguinte. Quando eu vou trabalhar no solo, que tipo de solo que é? Um solo agrícola? É um solo duro e não removível? É um solo solto, removido ou bem arenoso? Porque cada solo eu tenho um índice de patinagem permitido. Por exemplo, eu tenho um índice de patinagem para o solo agrícola de 7 a 15. O solo agrícola é aquele solo que você trabalha sempre com plantação. O solo duro não removível você pode considerar uma pastagem, né? Nunca gradiou, às vezes plantou o capim ali, precisa gradiar um dia ali um solo duro não removível. Então eu tenho uma patinagem diferente. O que a gente faz, pessoal? Me acompanha aqui o raciocínio. A gente normalmente faz uma medição na roda traseira, né, contando 10 voltas da roda traseira e faz uma marcação ali. E eu vou ter que gravar um dia um vídeo disso na prática e postar para vocês. Contamos 10 voltas e contamos as garras do pneu. Nesse exemplo meu aqui foi um pneu de 28 garras. Então, ou seja, 10 vezes 28, 280 garras, né? Então, ele, 280 garras, em 10 voltas, foi com o pneu com arado erguido, certo? Desculpa, com ele trabalhando, com ele puxando o arado, tá? Com ele puxando foi 10 voltas. Ele trabalhando, com o arado puxando, foi 10 voltas. Quando chega nas 10 voltas, eu retorno para trás, tá? E faço a marcação do mesmo jeito, com as mesmas réguas. Aí eu encontrei 7 voltas, né? E nesse exemplo aqui, vírgula 6 mais, ó, então 280, que foi de frente, menos 211, 69. Aí eu peguei 69 dividido por 280, deu 0,24, né? Porque a gente começa aqui, ó, nesse slide aqui lateral aqui, ó. Vem aqui, dá uma olhadinha aqui para vocês verem aqui, ó. Número de garra volta sem patinagem. Então, 28 garras vezes 10 voltas, 280 garras no percurso. Certo. Então, esse aqui é o valor 1, 280. Vamos recapitular aqui. Número de garra no percurso sem carga foi 7 voltas mais 28 garras. Então, eu peguei aqui, ó, 7 vezes 28, 196. 196 mais 15 garras, deu 211. Então, o valor 2 ficou 211. Então, o valor 1, 280, valor 2, 211. Certo? Cheguei aqui nesse slide aqui, ó, aqui no final, 280, que é o valor 1, certo? Menos o valor 2. O valor 2 é 211. Então, 280 menos 211, 69. Peguei o 69, dividi por 280, foi 0,24. Ou seja, esse trator está rodando com um índice de patinagem muito alto, com 24%. 24% está fora aqui do padrão, ó, certo? Então, ou seja, é interessante que eu faça essa medição em cada solo que eu vou trabalhar, com os equipamentos, com os implementos que trabalham com profundidade. Arado, escarificador, tá? Descompactador e assim por diante, tá? O teste de patinagem. Aqui, pessoal, é relação de avanço. O trator, ele tem um item muito importante. Existe, na verdade, o pessoal fala bastante, eu tenho um trator 4x4, mas o que é um trator 4x4? Existem 3 tipos de trator. Existe o trator 4x2, certo? Que ele tem tração só no eixo traseiro. O trator 4x2 com tração auxiliar, que é o caso desse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é um trator 4x2 com tração auxiliar. E existe o trator 4x4, que é aquele que tem as rodas do mesmo tamanho, certo? Os trator 4x4, 4x2 com ATDP e tração auxiliar, eles têm um detalhe, o seguinte, que eles têm que fazer uma relação da transmissão. Ou seja, o eixo dianteiro tem que rodar mais do que o traseiro, entre 1% e 5%. Se esse eixo dianteiro rodar menos, eu posso ter problema de desgaste na manutenção. Então aqui, ó, o que diz aqui? Que manter uma patinagem dianteira superior à traseira entre 1% e 5%, ou seja, a roda dianteira girar de 1 a 5% mais do que a traseira, oferece um efeito positivo.
Então, eu tenho um aumento de desempenho de 30%, maior facilidade para fazer curva. E aí a gente tem um cálculo para fazer. Certo? A gente tem um cálculo para fazer para descobrir como é que eu faço isso. Então, nós temos alguns critérios aqui. Primeira coisa, a gente tem que verificar a calibragem dos pneus. Verifique a calibragem dos pneus se estão dentro do conforme indicado do fabricante. Escolha uma área plana, reta, para fazer as medições. Né? As medições devem ser feitas com uma velocidade entre 4% e 6%, e 6 km por hora, desculpa, em baixa rotação do motor. Contração dianteira desligada. Marcar a garra do pneu dianteiro que esteja no solo, né, e alinhado no centro da roda traseira. A gente vai contar, na verdade, 10 voltas do eixo traseiro, da roda traseira, e ver o que deu na roda dianteira, tá? Para a gente poder fazer esse cálculo. No final da conta, eu vou encontrar esse cálculo aqui, ó, que é o VC menos VS, né, dividido por VS vezes 100. Eu vou fazer esse cálculo com vocês agora. Vocês vão me acompanhar aqui, pessoal. Aqui a gente está fazendo com o intuito de passar o conhecimento para vocês. Então, na verdade, eu não vou cortar esse vídeo nada. Se tiver algum erro, vocês vão me perdoando aí, tá? O que a gente faz, pessoal? Primeira coisa importante. Nós vamos... Então 10 voltas do eixo traseiro, certo? Depois, VC é a volta com carga. Tá? VS é a volta sem carga. Só para vocês entenderem aqui. Eu sei que só na teoria é um pouquinho difícil de entender. Vou aumentar a letra aqui, mas nós vamos tentar fazer aqui para a gente entender. Então, esse é o significado. VC com carga, VS sem carga. O que nós fizemos? No simulado que a gente fez, nós encontrou que em 10 voltas do eixo traseiro, o eixo dianteiro deu 13 voltas. Tá? 13 voltas. Mais 8 garras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que é 13 vezes 24. 24 é o que, pessoal? Muito interessante. Eu vou ter que colocar aqui, ó, 24 garras do pneu dianteiro. O pneu traseiro não é importante eu contar a garra aqui não, porque eu já contei lá atrás. Mas aqui é importante eu contar nesse aqui, ó, do pneu dianteiro. Eu vou deixar em vermelho aqui. Então, o que é minha soma aqui? A minha soma é 13 voltas vezes 24 garras é igual, né, 13 vezes 24, 312, certo? Só que o pneu não parou alinhadinho no marco. Então eu venho aqui, ó, e coloco 13 vezes, então eu vou colocar 312 mais as 8 garras, que é igual, no caso, a 320. Então, o que é esse 320 aqui, pessoal? Esse 320 aqui é o valor 1. Tá? O valor 1 é igual a 320. Então, vou deixar ele grifado aqui. Esse valor 1 aqui, que a gente buscou, esse valor 1 aqui é o valor sem carga, tá? Então, o valor sem carga foi isso aqui, ó. Ou seja, com a tração dianteira desligada. Tá? Nós vamos buscar agora o valor 2 com a tração dianteira ligada, que é o valor com carga, que é o VC. Então, vou utilizar aqui agora o VC. O VC vai ser 13 voltas. Foi 13 voltas no simulado que a gente fez. 13 voltas vezes 24 garras. Vai dar quanto? Vai dar o mesmo 312, né? Tá. Aí eu pego de novo aqui 312 mais 22 garras. Por que 22? Porque com a tração ligada, com certeza ele vai o quê?
girar mais, então vai ter mais garra. Então 22 vai dar, no caso, então 334, certo? Então já encontrei aqui o valor 2. Valor 2, 334. Esse valor 2 aqui, só lembrando, repetindo, que é o valor com carga, que é o VC. Então vou até colocar aqui, ó, VC. Tá? E colocar aqui também, ó, que esse é o primeiro, VS, que é o valor 1. Continuando aqui na matemática, para a gente chegar nesse cálculo interessante, eu vou descobrir aqui agora, fazer um cálculo, eu vou pegar o 334, que é o valor 2, tá? 334, menos 320. Vai dar quanto? Vai dar 14, não é isso? Vai dar 14. Vou pegar esse 14 aqui e vou fazer vezes 100. É por causa da matemática, eu estou buscando a porcentagem, então por isso que eu tenho que fazer vezes 100. Eu vou encontrar um valor aqui, 14 vezes 100, de 1.400. Certo? Esse 1.400, eu pego ele, agora aqui, ó, 1.400, e divido. Coloco o sinal de dividir. Vou dividir pelo valor, por 320, que é o valor aqui sem carga. Vou encontrar aqui, ó, 1.400 dividido por 320, vai dar, vou fazer a conta aqui, vou pegar a calculadora aqui para a gente ver, para ter certeza. O que nós estamos buscando mesmo? Então nós estamos pegando 1.400 dividido por 320. Vai dar 4,37. Então 4,37%. Ok, então, ou seja, nessas condições que nós fizemos aqui, a gente está no índice de patinagem, pessoal, nesse exemplo nós estamos no índice de patinagem na casa dos 4,37%. Então é muito interessante eu fazer esse cálculo para me saber se a relação aqui, ó, esse eixo dianteiro tem que ficar entre 1 e 5% a mais que o traseiro. Se ele girar menos, esse eixo traseiro aqui vai empurrar o eixo dianteiro. Aí eu vou ter problema de manutenção. Você fala, nossa, cara, mas o trator ele vem desbalanceado. Não, ele não vem desbalanceado, pessoal. É porque é o seguinte, eu tenho que agregar peso tanto nas rodas traseiras quanto nas rodas dianteiras. Então eu tenho que equilibrar os laços do meu trator de acordo com o implemento que eu vou utilizar. Então eu tenho como colocar peso na frente, como colocar peso atrás. Então, de acordo com o implemento que eu vou utilizar, é que eu tenho que fazer essas verificações. O eixo dianteiro não girar menos que o eixo traseiro. Enfim, eu tenho que girar mais, tá? Então esse é o índice de avanço. Se tiver dúvida, digita aqui embaixo, sugestão, que a gente procura atender você. Outro detalhe interessante, cada implemento, pessoal, tem o que? Uma velocidade de trabalho. Então aqui eu tenho aqui a grada aradora, subsolador, cultivador, pulverizador. Aí o que eu recomendo a vocês? A sempre fazer o que? O trator, interessante que ele não tem velocímetro. Então você não sabe a velocidade que ele está, né? Então a gente tem que fazer aquele cálculo por hora, de acordo com a marcha. Na maioria dos tratores mais modernos hoje já vem, né, na lateral escrito a quantidade a marcha que você está de acordo com a quantidade de quilometragem, né? Mas os que não tem, você tem que fazer essa medição, né? É uma outra medição que a gente pode ensinar em outro vídeo. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, me comprometer com vocês? Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar esse vídeo aqui, vou encerrar ele aqui e vou gravar o vídeo número 2, falando mais dos implementos, falando mais da questão da tomada de força, falando mais da questão da utilização do equipamento. Então, esse próximo vídeo é muito importante. Se você assistiu o primeiro, tem que assistir o segundo, porque o segundo é muito importante.
que são as 3 formas de tomar a força do trator, né? Que é a tomada de força, a parte hidráulica e o arraste, tá? Então nós vamos falar lá todinho bem especificado da questão do implemento que você vai utilizar, como é que você vai tomar a força do trator, para a gente entender mais essa questão da técnica da operação, tá? Somente para o vídeo não ficar maior. Mas não esqueça de dar seu like aqui abaixo do vídeo, tá? Também não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe nosso vídeo e ajude o nosso canal a se manter aí, pessoal, que nós estamos fazendo isso unicamente para levar conhecimento a você. Desculpa qualquer falha que tenha durante o vídeo, a gente grava o vídeo praticamente na intenção de levar conhecimento a vocês, sem corte, sem nada. Então é lançado para vocês aprender, beleza? Então muito obrigado.